E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por todas Galiléia e expulsava os demônios. Marcos 1:29-39. O Evangelho nos mostra Jesus saindo da sinagoga e entrando numa casa. E isso já diz muito. Depois do ensino público, do confronto da autoridade manifesta diante de todos, Jesus vai para o espaço simples da vida cotidiana. Não vai para um lugar solene. Vai para uma casa e ali encontra alguém doente, deitada, sem força, com febre. É interessante perceber que Jesus não ignora essa situação nem a relativiza. Ele se aproxima, toma aquela mulher pela mão e a levanta. A cura acontece de forma direta, sem espetáculo, sem palavras longas. E o texto diz algo muito bonito. Assim que a febre a deixa, ela começa a servir. A cura não a coloca no centro, a cura a devolve à vida, à relação, ao serviço. Isso é importante porque nem toda cura tem a ver apenas com alívio físico. Muitas vezes, aquilo que Jesus restaura em nós é a capacidade de voltar a amar, de voltar a se doar, de voltar a estar presente. A febre que nos derruba nem sempre é uma doença do corpo. Às vezes, é o cansaço da alma, a sobrecarga, o desânimo acumulado, a sensação de estar sempre deitado interiormente, sem forças para levantar. Quando a tarde chega, o Evangelho diz que toda a cidade se reúne à porta, doentes, aflitos, pessoas marcadas por todo tipo de sofrimento. E Jesus acolhe, cura muitos, liberta muitos. Ele não fecha a porta, ele não se poupa, ele se deixa procurar. E isso nos consola profundamente porque mostra que Jesus não é indiferente à dor humana. Ele se deixa tocar pela necessidade concreta das pessoas. Mas o texto não termina aí. E talvez o ponto mais decisivo venha depois. Depois de um dia intenso, depois de curar, de acolher, de expulsar demônios, Jesus faz algo que poderia nos surpreender. Ele se levanta de madrugada, ainda escuro, e vai para um lugar deserto para rezar. Aqui há uma chave essencial para entender a vida de Jesus. Ele não tira a força da multidão, ele não se alimenta do reconhecimento, ele não se sustenta no sucesso do que fez, ele volta ao Pai. O deserto não é fuga, é fonte. É ali que ele reencontra o sentido da missão. Quando os discípulos o encontram, dizem algo que parece lógico: todos te procuram. Há demanda, há necessidade, há expectativa. Mas Jesus não se deixa conduzir apenas pela pressão das pessoas. Ele responde com clareza: é preciso ir a outros lugares, anunciar em outros lugares, porque foi para isso que ele veio. Jesus não se deixa aprisionar nem pelo sucesso, nem pela urgência, nem pela popularidade. Ele permanece livre porque permanece enraizado na oração. E isso nos confronta profundamente. Quantas vezes nossa vida espiritual se organiza apenas em torno do que é urgente, do que os outros esperam, do que nos pedem? Quantas vezes deixamos de ir ao deserto porque a cidade está à porta? O Evangelho nos ensina que não há missão verdadeira sem oração, nem cuidado com os outros sem cuidado do coração. Jesus cura, acolhe, se entrega, mas também se retira. Ele serve, mas também silencia. Ele responde às dores do mundo, mas não perde o eixo interior. Talvez hoje essa palavra nos convide a olhar para a nossa própria vida e perguntar: de onde estamos tirando força? O que nos move? O aplauso, a necessidade, a cobrança ou o encontro silencioso com Deus? Porque só quem volta ao deserto consegue voltar à cidade sem se perder. Que o Senhor nos ensine esse equilíbrio tão humano e tão divino. Estar com as pessoas, mas sem abandonar a oração. Servir sem perder o centro. Curar sem esquecer a fonte. É assim que a vida vai sendo sustentada. É assim que a missão permanece verdadeira. Amém.